Olá, hoje eu quero falar sobre a votação do Orçamento Público Anual de 2021, que foi aprovado ontem pelo Congresso Nacional, ontem, quinta-feira, dia 25 de março de 2021, quando nós já estamos praticamente por completar o primeiro trimestre inteiro. Pois bem, finalmente ele foi aprovado, se é que esse finalmente possa ser visto como uma coisa boa, e apesar de muitas e justificadas reclamações, sobretudo por parte das oposições. A proposta orçamentária para este ano prevê que a receita total estimada no projeto original do governo seria de 4 trilhões 291 bilhões aproximadamente, e o relator geral da comissão mista de orçamento, o senador Márcio Bittar, aumentou esse valor para 4 trilhões 324 bilhões e uns picos. Ou seja, uma variação aí em termos absolutos, a maior, de 32 bilhões e alguma coisa, e uma variação percentual pequena, que olhando só para isso não intimida. Acontece que, ao se propor um aumento no orçamento, sem que rigorosamente haja aí uma demonstração muito clara da capacidade de aumento da arrecadação da máquina pública federal, é, de certa maneira, uma grande responsabilidade, porque sempre que há uma alteração no orçamento, perfeitamente legítima por parte dos parlamentares, e muitas dessas alterações são defensáveis, afinal de contas, a matéria que foi aprovada nesta quinta-feira 25 foi um projeto substitutivo apresentado pelo relator a partir da colaboração de muitos parlamentares. Até aí tudo bem, mas sempre que há rigorosamente um deslocamento, vamos assim chamar, de despesas, porque em última análise aquilo que mais interessa aos parlamentares é onde vai se gastar, muito menos de como irá haver recursos para isso. Sempre que há então esse dedo apontando, essa decisão que aloca recursos para um outro lugar, felizmente a Constituição de 88, como a Lei 4.320, a Lei Complementar número 101 de 2000, conhecida como Lei da Responsabilidade Fiscal, exigem que se aponte de onde sairão esses recursos. E isso não significa aumentar tributos, e sim, dentro da proposta do orçamento, haver um deslocamento para outro lugar. É bem verdade que a proposta do governo também trazia alguns irrealismos, que mereciam muitos reparos. Não vamos entrar agora aqui nesse comentário, deixamos para um outro vídeo. O que nos interessa nesse momento é falar, no geral, da aprovação dessa proposta, que chamou muito a atenção de analistas, imprensa, dos próprios decisores que se colocaram contrários, uma vez que o orçamento de investimento, para vocês terem uma ideia, aqueles que não estão tão habituados a acompanhar as formalidades da legislação orçamentária, o orçamento é dividido basicamente em três. Temos aí o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Ora, o orçamento de investimento sempre é o menor valor, afinal de contas, a máquina que está distribuída aí basicamente entre esses dois primeiros orçamentos que eu mencionei, ela consome grande parte desses recursos, para não dizer a quase totalidade. Então, o que se chama de orçamento de investimento, aquilo que vamos assim dizer será como se fosse um dinheiro novo para ser aplicado em coisas diferentes da rotina, ou até de uma rotina que começou há pouco tempo, mas ainda que se caracteriza dentro dessa rubrica, é sempre uma parte muito mais modesta. Então, nesse sentido, o orçamento de investimento é sempre muito apertado. E no orçamento de investimento, as Forças Armadas ficaram com um quinhão muito grande, e que chama a atenção a desproporcionalidade desse quinhão da casa de 8 bilhões, quando o orçamento de investimento da saúde, não estamos falando dos órgãos, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, quando o orçamento de investimentos para a saúde é de 2 bilhões, 6 bilhões a menos.
né? Por mais que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, procurou justificar rigorosamente isso, procurando mostrar que muito desse investimento é de contratos assumidos há muito tempo, convenhamos, nesse momento, como bem disse mais de um senador e deputado, a grande guerra é contra a Covid, é nela que se tem que apostar todas as fichas. Ora, outra coisa que preocupa muito e que merece da nossa parte mais do que um puxão de orelha, tanto no Congresso Nacional quanto no governo, foi a redução do orçamento destinado à realização do censo de 2021, que era para ter ocorrido em 2020, com razão não foi devido à Covid, mas valor esse que já tinha sido reduzido em 2020, e agora com a nova redução que foi feita pelos parlamentares para acomodarem várias das suas emendas, daquelas que são da lavra dos próprios parlamentares, esse dinheiro praticamente sumiu, rigorosamente inviabilizou o censo. Ainda e quando o líder do governo no Senado, após a votação, o senador Eduardo Gomes, MDB Tocantins, se comprometeu de público com deputados e senadores, enfatizando os da oposição, que haverá a forma de se acomodar depois da sanção os recursos necessários para que se viabilize o censo. No tocante ainda a essa matéria, uma última coisa eu gostaria de mencionar. É claro que nós estamos vivendo um momento talvez mais cruel da própria pandemia, e dias atrás os próprios funcionários técnicos do censo pediram seu adiamento porque ele seria frustrado pela própria situação que nós estamos vivendo. Ora, aí eu acho que houve um equívoco da maneira como a coisa foi feita, e isso tornou a vida mais fácil para que esse dinheiro viesse a ser cortado. O correto seria que esses funcionários lutassem para que viessem a ser vacinados todos aqueles pesquisadores, agentes do campo que estarão em contato direto com a população. Sem dúvida alguma é um trabalho de grande necessidade. Eu estou dedicando essa parte final do meu comentário de hoje porque sem a realização do censo, toda tomada de decisão governamental, seja em nível federal, estadual, dos municípios, e muito dos municípios, fica profundamente comprometida. É impossível você tomar decisões sem que você tenha informações demográficas atualizadas, objetivas e também informações habitacionais, uma vez que quando se faz o censo, você está fazendo o censo, o Instituto, o IBGE está realizando o censo tanto demográfico quanto o de habitação. Então, nesse sentido, há que se levar em conta que isso foi uma coisa assustadora. Foi uma queda de mais de 70% no seu orçamento. Então, essa é a apreciação que nós fazemos aqui agora dessa votação, e eu concluiria dizendo o seguinte, porque aí não é um puxão-orelha só para a situação contingencial de agora, do ano de 2021. Poder Executivo e Congresso Nacional têm a obrigação de levar o processo decisório do orçamento muito mais a sério do que historicamente vem levando. Desde o primeiro ano seguinte à promulgação da Constituição de 1988, ou seja, desde o ano de 89, o orçamento anual foi atrasado em média 50,2 dias, ou seja, ele precisa ser aprovado até o último dia do ano anterior a entrar em vigência no exercício, a partir de 1º de janeiro, porém, quase sempre o que ocorreu foi atraso. E agora, até ontem, o atraso foi de 84 dias. Como levará ainda alguns dias para o presidente da República sancionar a matéria, estará muito acima, mais de 33 dias de atraso, em cima de uma média que já está tratando exatamente desse atraso em relação ao prazo fatal. É isso que eu tinha a dizer por hoje, mas volto a tratar dessa questão ainda do orçamento, que é a questão central, porque não é exagero dizer que o orçamento é a mãe de todas as políticas públicas e, de uma certa maneira, da própria economia. Eu fico por aqui e quero contar com você em outras oportunidades. Abaixo há vários links, inclusive para a nossa página, nosso sítio eletrônico de processo e decisão, no qual você pode ler muitas das matérias que nós estamos tratando aqui, ter acesso a estudos, análises e, enfim, a muita informação que eu espero de qualidade. É isso aí, até uma próxima vez.